Fala, Fel, separei pra vocês aqui um vídeo da ESPN do Sport Center, o pessoal analisando aí o Coringão e sobre a fala do Yuri Alberto, que disse que vai ficar no Corinthians em 2025. E será que ele vai ficar porque a janela do meio do ano que vem é mais importante? O pessoal da ESPN comentou isso daí, então já deixa o seu like, comenta no canal, se inscreva, ative as notificações e bora pro vídeo. Tá aí, o Yuri, ele começa o dia de ontem lá no Bola de Prata com aquela coisa de, não sei, vamos ver. Aí o Garro, não, ele fica, e todo mundo, e aí, Garro, fica? Aí o Garro, não sei, só se o Yuri ficar, se ele ficar eu fico também, né? Quando chegou a noite, no Troféu Mesa Redonda, ele, olha, diga ao povo. Ele animou, né? Animou, ele foi ganhando prêmio, ficou super animado, diga ao povo que eu fico em 2025. Legal isso aqui de Gabriel. Vai chamando o pessoal que eu tô animado agora. Mas assim, o sucesso do Corinthians e tudo que a gente prevê para um 2025 bom do Corinthians passa por essa permanência do Yuri? Passa. Não dá para dizer, né, em termos de importância na comparação com os outros jogadores que foram determinantes para o Corinthians terminar bem a temporada, com 9 vitórias seguidas no Brasileirão, algo impossível de se prever, não é no começo do campeonato, até o começo do segundo turno. Ninguém tinha a menor condição de, não, o Corinthians vai chegar bem, vai se colocar numa posição tranquila, e foi muito mais do que isso, né, que o Corinthians fez, também com 9 vitórias seguidas, o salto que se dá na tabela é uma coisa brutal. E foi um final de ano muito bom, jogando bem, vencendo com méritos. Não foram vitórias ocasionais, nenhuma dessas 9. O Corinthians teve muita sorte, não. O Corinthians construiu esses resultados todos, jogando um futebol tão diferente daquele do início do ano, até a metade do Brasileirão, que muita gente também imaginava que a comissão técnica não ficaria. E depois de levar o time a essa condição futebolística, é claro que a comissão técnica do Ramon Dias e do filho dele vai permanecer. Mas eu dizia, não dá para comparar, né? Você, se tivesse que escolher um jogador para garantir sua permanência no clube, é claro, existem contratos, eu não estou colocando essa situação como uma realidade. Qual você escolheria? Não dá, né? O goleiro, o Garro ou o Yuri? Para mim são os 3 principais. Mas o Garro continua, o goleiro, o Hugo também. O Yuri ficava, pelo menos até ontem, ao cair da tarde, nessa dúvida. Mas aí a noite chegou e assim, as coisas podem acontecer mesmo, né? As coisas portas podem se fechar, outras podem se abrir. É tudo ao longo do dia. Ao longo do dia. É dinâmica. É um dia de trabalho, todo mundo recebe notícias, né? Isso aconteceu, isso não aconteceu. Então, o destino do Yuri, a situação dele no Corinthians, pode ter mudado ao longo do dia. Eu acredito até que foi algo por aí que aconteceu. Então, independentemente de o quanto ele vai ficar, o que ele disse é que ele vai ficar. Mas isso significa que ele vai permanecer por anos? Não, né? Não dá para saber. Mas independentemente de por quanto tempo ele continuará no Corinthians, é uma ótima notícia, porque seria muito difícil substituí-lo. Muito difícil. Ele está muito confiante, o time encontrou uma maneira de acioná-lo, do ponto de vista da recuperação do futebol dele. Um jogador que termina o ano da maneira como ele terminou, embora ele tenha feito gols o ano inteiro, mas esse Yuri que os adversários temem e do qual a torcida do Corinthians tem orgulho, é um Yuri mais tardio, assim como o time, e não é por coincidência. Então, é muito importante a permanência dele. E que se relembre, nos piores momentos, enquanto ele procurava ajuda fora do campo com profissionais e tentava se encontrar da maneira que fosse, ele teve um problema de saúde, precisou operar a vesícula, ficou algumas semanas fora, não me lembro exatamente qual foi o período que ele ficou fora, e durante esse período ele mudou de ideia em relação a ir embora. A decisão por sair estava tomada, ele mesmo tem dito isso. Mas aí ele foi operado, teve que se recuperar, ficou, né, fora, longe dos holofotes durante um período, se acalmou, respirou, refletiu e decidiu continuar. Ainda bem para o Corinthians que ele continuou e ainda bem para ele também, porque hoje todo mundo percebe como ele foi maltratado de maneira injusta durante muito tempo, nesses últimos meses, talvez até voltando ao ano passado. O que chama atenção na declaração deles, o pai, que ontem a gente estava na redação, se não me engano era o Bira que estava, gente, o Biratã e Leal, e eu lembro que eu joguei alguma pergunta para vocês na redação e vocês falaram, não, mas ele não está vendendo ilusão. Sim. Ele está muito... Ele não está jogando para a torcida, vou ficar, vamos ver, papapá. E aí é uma declaração que muda o tom, o que, seguindo a lógica da nossa papo na redação, dá a impressão de algo mesmo ter acontecido ou ser definitivo ou não. Ele embalou ao longo do dia, como disse a Marcelo. Eu acho que existem coisas a serem analisadas, né? Qual é o sonho do Yuri?
ir para a Europa. Ele é louco, ele, enfim, esteve conosco semana passada, o Bola da Vez já foi ao ar de maneira inédita no sábado, outras reprises acontecerão, está lá no Disney Plus também. Ele deixou claro que jogar a Premier League é uma meta dele, ele tem a Champions League tatuada no braço, ele tatuou a Champions no braço, é o sonho dele ir para a Europa. E qual é a melhor janela para ir para a Europa? Agora ou no meio do ano? No meio do ano. Então talvez isso também passe pela cabeça dele. Primeiro semestre aqui no Brasil, tem convocação em março, se ele voltar bem, talvez seja um caminho natural ele ser convocado em março, não sabemos como estarão os concorrentes. Se tudo correr bem, no meio do ano, janela aberta, mais possibilidades, um caminho mais óbvio para ele cumprir o objetivo dele, que é jogar na Europa. E isso não é nenhum tipo de demérito ao Corinthians ou a tudo que o Corinthians faz pelo Yuri. E também é preciso esperar a proposta chegar. Assim, ele deixou muito claro que se o dia que chegar uma boa proposta para ele e para o Corinthians, ele vai e vai tranquilo. Mas, por enquanto, a proposta não está na mão do Augusto Melo. E o Augusto disse que não quer vender. O Yuri fala que ele quer ficar. O dia que chegar a proposta, dependendo de como ela for, de quem, de onde ela for, de quanto ela representar, as coisas podem mudar. E eu acho que ele tem sido muito honesto, assim, né? Porque ele mostra claramente o que ele já passou, ele sabe que essa fase talvez não tem como garantir que o que está vivendo agora é definitivo. O futebol, ele é muito, como o André gosta de dizer, ele é indomável. E o centroavante sabe na pele o que é isso. Parou de fazer gol, a fase vira. E o Yuri é um cara, para o bem e para o mal, eu vejo ele muito suscetível, talvez mais do que outros jogadores, ao nível de confiança que ele tem. Quando ele tá mal, as coisas, ele vai se afundando. E quando ele tá bem, ele vira o bicho, cara. E ele tá numa fase iluminada. Só que não dá para garantir qual é o tamanho dessa fase. Então, eu acho complicado para ele também deixar o bonde passar, apostando que a fase vai melhorar. Por enquanto, não tem proposta. A hora que chegar, vai ser um momento bem sensível de decisões serem tomadas. Mas perdê-lo seria muito ruim, não só pela fase, mas porque buscar centroavante no mercado é muito difícil. Muito complicado. Vê, o Grêmio perdeu o Luiz Soares, foi pegar o Brett White no fim do ano, e o Brett White não é o Soares. É difícil, cara. Mas também, né? O Soares está querendo trazer para substituir o Soares, né? Dá para resolver o problema. De prateleira, não tem muito o que fazer. Mas eu acho muito interessante quando o André Kfouri fala, olha, eu acho que aconteceu alguma coisa durante esse dia, e o Zupac tem essa mesma ideia, porque ele é isso, ele é essa pessoa transparente. Ontem, quando eu me encontrei com ele no Palácio de Prata, eu falei isso, tá todo mundo apaixonado por você lá na ESPN, todo mundo quer conversar com você, tá todo mundo querendo que você volte, vai trabalhar lá na ESPN, pelo menos ele é um garoto incrível. Porque todo mundo só falava do Yuri Alberto, era foto com o Yuri Alberto, então por isso que eu acho, assim, ele é realmente muito transparente, eu acho que alguma coisa aconteceu durante o dia, nem que ele tenha mudado a cabeça e falado, quero ficar até o meio do ano, vamos esperar um pouco mais para ver se vem essa proposta da Europa. Não sei o que você pensa, André, mas tem muita imagem que vaza em vestiário que a gente percebe ali. Essa é uma das que eu achei mais ricas, assim, de observar. Parece aquele fim de ano mesmo, de gente ali que compartilhou momentos muito difíceis, mas que compartilhou juntos, assim, porque é óbvio que a boa fase resolve, mas na má fase você não via o bicho pegando, havia um sentido de união. Sim. E eu acho que com o fim, os desfechos das vitórias, essas imagens elas ficam muito fortes no sentido de compactuar com objetivos e a gente pegou a podre, saímos da podre, e cara, eu achei muito interessante esse vídeo aí. Que a temporada difícil como foi, forjou o time, isso é claríssimo. Dá para perceber na forma como eles se comunicam entre si, saíram do vestiário dançando e tal. É claro, 9 vitórias seguidas, o cara que não sai, o cara vai dar. Sai do vestiário triste, ele está passando por alguma situação que precisa ser melhor avaliada. não é? Claro, né? Mas, tá certo. Mas você percebe dentro de campo o relacionamento entre os jogadores, e o Corinthians até mostrar para o seu torcedor que tinha condição de sair daquela posição muito preocupante na tabela e aí começar a encarar mesmo times fortes no campeonato e aí no final iniciar essa série que é de recorde, né? 9 vitórias seguidas. Ele mostrava o que o Corinthians era. Era um time disfuncional. Era um time que tinha muitos defeitos, mas não era um time que você olhava pelos nomes dos jogadores, quem fazia parte do elenco, e dizia, isso aí não tem como virar um time de futebol. É claro que foi feita uma boa janela, não se discute isso, né? Então, entre tantas críticas à diretoria do Corinthians, a última janela foi boa, os jogadores que chegaram ajudaram o time de maneira muito clara. E alguns que chegaram tornaram seus companheiros melhores jogadores. Quando o coletivo cresceu, o Corinthians ficou mais sólido
individualmente, algumas figuras se elevaram, isso também foi notável. Então eu acho que quem viveu esse processo por dentro tem uma boa fundação, né, como se diz, e uma ótima perspectiva para o ano que vem. Eu acho que o Corinthians precisa ser considerado para a temporada de 2025 um time mais ao feitio desse que terminou a temporada, é óbvio. Se não houver nenhum tipo de desmantelamento dessa equipe, eu acredito que não vai haver, do que o Corinthians que nós vimos durante praticamente o ano todo, fora esse final. Ô Zupac, conversando ontem com os jogadores, né, que passavam ali no Bola de Prata, aí eu escuto o Gustavo Gomes dizendo, eu preciso descansar. O William falando a mesma coisa, eu preciso descansar. O Bernabé e o Alan Patrick, a gente precisa descansar. Todo mundo estava precisando de férias. Aí vem uma frase do Yuri Alberto dizendo assim, por mim, daqui a 10 dias a gente já começava a próxima temporada. Parece assim, realmente, eles estão muito empolgados, são 9 vitórias, é claro, mas eles estão com essa fome, né? E isso não pode apagar nas férias. Assim, e é o sentimento do Yuri e é o sentimento do torcedor, assim. O corintiano teve um ano tão difícil, foi um ano tão sofrido, que a hora que fica bom acaba... Sabe aquele sonho quando você está dormindo? O sonho maravilhoso, o sonho com a pessoa amada, né? O sonho com o reencontro com quem... O sonho da viagem perfeita. Aí a hora que o sonho tá ficando perfeito, toca o despertador. É isso. Então o ano acabou na hora que ficou bom pro corintiano. Fala, não, quero mais. Depois jogo aí, bota ano, Cadê o Paulistão? Vamos jogar o Paulistão? Chama o Mirassol, chama o Guarani, vamos jogar o Paulistão. Acabou na melhor parte possível, né? O desafio pro Corinthians é não perder esse embalo, embora todos eles precisem descansar. E assim, rápidos detalhes, a questão do comportamento dos jogadores, a torcida sentiu isso. Você observa o comportamento da torcida do Corinthians, mesmo quando o time era o 18º colocado, é uma torcida que percebeu o quanto esses caras estavam unidos para tirar o Corinthians lá de baixo. É verdade. Isso a gente percebe nos cantos. Quando o Corinthians está numa fase muito ruim e, de alguma forma, a torcida nota que o grupo não está de sacanagem, mas que não está no topo, o que a gente ouve da arquibancada? Aquele grito que eu acho péssimo, porque ele é ameaçador. Ou joga por amor ou joga por terror. É um grito péssimo porque ele é uma ameaça. Mas o que a gente viu esse ano foi diferente. A torcida do Corinthians ela é um caso à parte, ela já fez maravilhas, né? Ela já mudou a história do clube várias vezes. Mas acho que em poucos anos eu vi a torcida carregar tanto o time como carregou nessa temporada. E um dos cantos que ela entoou e que ficou marcado por quem frequenta a Neoquímica Arena é um canto muito simples, mas que ele diz muito, que é olelê, olalá, o Coringão não vai cair, a Fiel não vai deixar. Então a torcida, ela entendeu que aqueles caras estavam se matando para tirar o Corinthians de baixo e carregou o time junto, né? Aliás, esse ano a Gaviões da Fiel administrou o Corinthians, né? Administrou o clube num momento muito crítico. Então assim, esse comportamento dos jogadores, ele vai perfeitamente na mesma linha do que a torcida fez, e por isso o Corinthians, e pelo bom time que tem, pelo bom trabalho da comissão técnica, mais do que da própria diretoria, o Corinthians tem boas perspectivas para a próxima temporada. E só para fechar, a gente viu ali uma pessoa traduzindo o que o Memphis falava, é o Diego Pereira, ele é o preparador físico do Corinthians, ele traduz o Ramon Dias nas entrevistas e ele traduz o Memphis. O Diego Pereira perdeu o pai 3 dias antes de Corinthians e Grêmio, e ele enterrou o pai rapidamente e voltou para Porto Alegre na véspera do jogo para estar junto com os jogadores, para fazer parte desse último momento. Então acho que depois de tantos percalços durante um ano tão caótico, o Corinthians construiu um grupo bom, tecnicamente, e muito bom em relação ao comprometimento. E o Memphis faz muito parte disso também. Então é isso, Fel. Pra finalizar o vídeo aí, bastidores do Corinthians, o Memphis faz discurso no vestiário do Corinthians e cobra: precisamos ganhar títulos, disse aí o Memphis Depay. Atacante que agradece a recepção e pede mudança de mentalidade para o time em 2025 em busca de títulos. O Memphis Depay que fechou a temporada pelo Coringão e fazendo um golaço de bicicleta contra o Grêmio fora de casa e fora das 4 linhas aí, o holandês fez um discurso de agradecimento e também motivação ao grupo antes de ir para as férias. No vestiário em Porto Alegre no último domingo, após a vitória por 3-0 do Corinthians em cima do Grêmio, Depay destacou a recepção que teve no Corinthians e já projetou 2025. Em vídeo divulgado para a Corinthians TV, o atacante parece pedindo mudança para a equipe, mudar a mentalidade para que eles possam brigar por títulos importantes ano que vem. Em 14 jogos pelo Timão, o astro holandês marcou 7 gols e deu 4 assistências. Memphis também rapidamente se identificou com a Fiel, com a cidade, com o clube, está totalmente adaptado aí ao Corinthians. Além dele, o vídeo também mostra os corintianos aí falando no vestiário, como o atacante Romero, o presidente Augusto Melo, o diretor executivo Fabinho Soldado, além do técnico Ramon Dias e seu
seu filho Emiliano Dias. Todos eles destacando a importância de disputar título em 2025. O Corinthians que se representa na pré-temporada aí de 2025 em 7 de janeiro. O primeiro compromisso do Coringão é contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro. A estreia na pré-Libertadores está prevista ali para o final de fevereiro, hein? Então já deixa seu like, comenta aí, se inscreve no canal, ativa as notificações. Até o próximo vídeo, fiel. Valeu!